Olá, bem-vindos ao Café com Fé. Prontos para mais uma exploração? Hoje a gente mergulha em Gênesis, capítulo 11. A fonte, claro, é o texto bíblico. E nossa missão aqui é desvendar as duas grandes histórias desse capítulo. A famosa Torre de Babel e depois aquela genealogia, né? Que conecta Sem até Abrão. Prepara o terreno para muita coisa. Então vamos lá. O capítulo começa de um jeito bem marcante, né? O mundo todo falando uma única língua. Imagina só. É impressionante pensar nisso. Uma unidade linguística total. Pois é, e esse povo unido migra lá do Oriente, acha uma planície em Sinear, na Mesopotâmia, e decide, é aqui, vamos ficar por aqui. E não só ficam, eles começam a inovar, a fazer tijolos queimados, uma tecnologia assim avançada para a época, né? Usando betume, piche como argamassa. Exato, uma demonstração de capacidade técnica já naquele momento. E o plano deles? Ambicioso. Construir uma cidade e junto uma torre que, toque os céus. A motivação é bem explícita no texto. Querem fazer um nome para si, sabe? Criar um legado e, talvez o mais importante, evitar serem espalhados pelo mundo. Queriam controle, unidade. E aqui é que fica interessante a reação divina que o texto descreve. Não é só a desaprovação pela, digamos, arrogância. O ponto crucial parece ser o potencial que essa unidade representa. Tem aquela frase-chave, né? Se eles, como um só povo, falando a mesma língua, começaram a fazer isso... Nada do que planejem fazer lhes será impossível. Uau! Exatamente. É quase um reconhecimento da força da cooperação humana quando focada num objetivo só. É poderoso. Então, a intervenção divina, a confusão das línguas, não é só punição. É mais como um redirecionamento desse poder todo. Parece que sim. A ação é confundir a linguagem e o resultado direto. O projeto para, a construção é interrompida e a humanidade acaba se dispersando pela terra. E o lugar ganha o nome Babel, que significa confundir. Faz todo sentido. Pois é. Narrativamente, funciona como uma explicação para a diversidade de línguas e culturas que a gente vê. Um contraponto direto àquela busca inicial por unidade centralizada e fama coletiva. A dispersão vira um novo normal, um novo cenário. E que mudança de cenário! Depois dessa história grandiosa, da humanidade toda junta e depois espalhada, o texto dá um zoom. Muda completamente o foco, né? Totalmente. Sai das multidões e torres e entra nos nomes, nos descendentes, traçando uma linha bem específica na história. Isso, a linhagem de Sem, um dos filhos de Noé, que sobreviveu ao dilúvio. Começa 2 anos depois do dilúvio. Aí vem a lista. Sem gera Arfaxade, que gera Salá, que gera Éber, e por aí vai. Nomes que ligam gerações. Isso chama atenção às idades, né? Vidas bem longas, embora a gente perceba uma diminuição gradual ao longo da lista. Verdade. E a narrativa vai seguindo essa linha pacientemente até chegar em Terá. E com Terá, a história desacelera um pouco, foca nos detalhes da família dele. Pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Isso. E um detalhe importante. Harã morre cedo, lá em Ur dos Caldeus, que era uma cidade grande e importante na Mesopotâmia. Mas ele deixa um filho, Ló. Ah, o Ló. Ele vai ser importante depois. Aí temos os casamentos. Abrão casa com Sarai e Naor com Milca, que era filha do Harã que morreu. Exato. E então, quase que de passagem, o texto solta uma informação crucial que vai ter um peso enorme lá na frente. Sarai era estéril. Não podia ter filhos. Exatamente. Esse detalhe é fundamental para o que vem a seguir. E logo depois disso a gente vê Terá, iniciando uma migração. Ele pega Abrão, Ló, Sarai e parte de Ur. O destino? Canaã. Mas eles não chegam lá. Não chegam. Onde eles param? Eles vão até Harã, uma cidade mais ao norte, e se estabelecem ali. A viagem para no meio do caminho. E Terá acaba morrendo em Harã, com 205 anos, sem completar o trajeto original. Nossa, então a jornada para a Terra Prometida é interrompida e a linhagem que o texto vinha seguindo com tanto cuidado parece enfrentar um obstáculo biológico com a esterilidade da Sarai. Isso prepara muito palco para a história de Abrão, né? Precisamente.
A narrativa está montando a cena. A família que vai ser central na próxima fase saiu de um centro urbano importante, o Ur, mas agora está meio que em trânsito, numa jornada inacabada. E ainda por cima, com essa questão da descendência bloqueada pela esterilidade. São esses elementos, a migração interrompida, a infertilidade, que vão tornar o chamado de Abrão e as promessas feitas a ele tão, dramáticas e tão dependentes de algo extraordinário acontecer. Fazendo um resumo, então, a gente começou com a humanidade unida, querendo alcançar o céu e garantir seu nome, mas isso resultou em confusão e dispersão. E, em contraste, a gente seguiu a preservação cuidadosa de uma linhagem específica que até começa uma jornada importante, mas para no meio do caminho, com um futuro incerto. Saímos da ambição coletiva frustrada para o foco no destino de uma única família. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão interessante, não acha? O texto parece colocar lado a lado essas duas formas de fazer um nome. A tentativa coletiva, grandiosa, lá em Babel, que falha e leva à dispersão. E por outro lado, a linhagem de Abrão, preservada com cuidado, mas agora numa situação precária em Haran, parece apontar para um caminho diferente, talvez. Que tipo de legado, que tipo de nome será que o texto sugere que tem mais valor, mais futuro? O da torre que queria tocar o céu ou o da família migrante numa jornada que está só começando? Fica aí para a gente pensar. Uma tensão entre o universal e o particular, entre a autoconfiança humana e a dependência de algo maior, talvez. Excelente ponto para encerrar nossa conversa de hoje sobre Gênesis 11. E no nosso próximo encontro aqui no Café com Fé, a gente continua essa história, mergulhando em Gênesis 12, quando o foco se volta totalmente para Abrão e o início de sua jornada extraordinária. Não percam! Até lá!